Ser grato a Deus, ser grato à pessoa do pastor Edilson que nos convidou. Estamos aqui um pouco cansados, foi uma noite bem produtiva. Nós temos um projeto ali, alguns amigos, e uma vez por mês a gente fazemos um evangelismo na madrugada, entrega de sopão, e essa noite foi uma delas. Fazia tempo que eu não ia, por conta da correria. Aí ontem a minha esposa olhou para mim e disse: rapaz, está com o rostinho tão cansado, que a semana foi puxada, tu vai mesmo para o evangelismo? Aí eu vou. Aí ela: mas tu vai por quê? Porque tu já disse que ia ou porque tu gosta de ir? Aí eu: os dois. Eu vou porque eu gosto de ir e porque eu me comprometi a ir. Mas foi muito produtivo, foi muito bom. Você vê almas sedentas, precisando de uma palavra, precisando de alguém que vá. E diga, não precisa ser uma pregação bem elaborada, rica em palavras lindas. Você só precisa chegar numa pessoa que está no fundo do poço e dizer: eu estou aqui porque o Senhor que te ama me mandou aqui. E o Senhor operou grandes coisas. Vamos dar continuidade aqui no culto. Aleluia. Chegou a hora da palavra, a hora principal, a hora de nos alimentarmos. E a palavra que o Senhor colocara no meu coração se encontra em Mateus, capítulo 11, e o verso de 27 e 28. Aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo de número 11, o verso de 27. Essa palavra o Senhor me deu lá na madrugada, quando tivemos a oportunidade de pregar para um grupo de moradores de rua. E diz assim a palavra do Senhor: todas as coisas me foram entregues pelo meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus. Irmãos, o texto a qual nós acabamos de ler é um texto que vai falar sobre os ensinamentos de Jesus. Jesus, quando esteve na terra, esteve aqui para ensinar. Foi o homem mais humilde que já pisou nessa terra. Sendo rei, sendo filho de Deus, renunciou à sua glória para estar entre os homens. Nasceu numa manjedoura. O exemplo maior de humildade que já pisou na terra. Jesus está nos ensinando que mesmo com todas as dificuldades que nós passamos, que mesmo com as adversidades, nós temos alguém em que podemos confiar, alguém em que podemos dividir o nosso fardo. E eu não estou falando da minha esposa, eu não estou falando da minha mãe, nem do meu pai, e nem dos meus filhos. Não estou falando do meu pastor e nem dos meus amigos obreiros. Estou falando de Jesus, aquele a quem eu posso confiar e posso recorrer 24 horas por dia. Jesus está ensinando, e ele fala: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Irmãos, muitas das vezes, o cotidiano, a luta do dia a dia, ela nos sobrecarrega. Porque nós temos que conciliar trabalho, família, emprego, projetos e tantas outras coisas. E parece que falta tempo, parece que o tempo é pouco para tantas atividades. E nós corremos, e muitas das vezes não conseguimos administrar o nosso tempo. Mas isso não começou nos dias de hoje. Isso não começou no século 21. Antes, no período de Jesus, para ir de uma cidade a outra, ou ia de pé, ou ia de cavalo. Mas cavalo era luxo na época.
Só que um dia de caminhada de cavalo, se trazer para o século 21, é equivalente a 5 minutos de carro. De carro, nós levamos em torno de 15 minutos, da Barra do Ceará até o centro. Na madrugada, quando nós estamos voltando do monte, da Messejana até a minha casa, eu tiro 27 minutos. Conheço alguns fotossensores e quando chega lá eu breco. Mas tiro entre 27 minutos. Se esse trajeto fosse feito a cavalo, levaria em torno de um dia de caminhada. Então, Abraão, nos dias de hoje, a tecnologia ela tenta abreviar o tempo para que a gente possa desfrutar mais ainda do tempo. Era para ser assim. Infelizmente não é. Porque quanto mais a tecnologia nos oferece conforto para administrar o tempo, mais nos sufocamos. E eu vou te falar uma coisa, o tempo ele não volta, o tempo ele não para. Desde o momento em que nós nascemos, nós estamos caminhando para a morte física. Todos nós estamos nessa fila andando para a morte. Nascemos, crescemos, constituímos família, deixamos lembranças, saudades, porque morreremos. E todos nós estamos nessa fila. Só que Jesus está falando, você está nesse percurso. Não tem como negar, não tem como fugir dessa realidade. Você nasceu e está caminhando para a morte. Só que há um detalhe, há uma diferença entre nós que escolhemos servir e andar com Jesus. Por que ele fala que ninguém conhece o Pai senão o Filho? Porque no Antigo Testamento, quando falava de conhecer, falava de ter intimidade. Não falava de conhecer como falamos nos dias de hoje. Eu conheço o vizinho do Francisco. Não, eu não conheço o vizinho do Francisco. Eu já o vi. Conhecer no Antigo Testamento era quando você falava, rapaz, eu conheço a Bíblia. E aí, no livro que você falasse, a pessoa tinha propriedade para falar, porque realmente ela conhecia em intimidade. Jesus está falando que ele conhece o Pai, e o Pai conhece o Filho. Jesus está falando que ele tem intimidade com o Pai, e o Pai tem intimidade com o Filho. E que ele vai revelar apenas a quem ele quiser. Só que o véu se rasgou e hoje todos nós temos acesso. E o Pai é revelado para nós. Mas o tempo a qual nós devíamos administrar de melhor maneira, muitas das vezes não sobra tempo para Deus. Porque imagina, nós trabalhamos o mês todinho, recebemos a nossa labuta. Aí o primeiro pensamento é a minha premissa. E a palavra do Senhor vai nos ensinar que nós devemos dar 10% da nossa premissa, do nosso salário. Então nós vamos pegar o nosso salário, vamos tirar 10% e vamos honrar o nosso compromisso. Honrar o nosso voto com Deus, honrar a nossa aliança. Damos 10%. Só que nós corremos atrás de tempo. E eu quero saber, num dia qual corresponde a 24 horas, você tem tirado pelo menos 5% de premissa para Deus? Porque se nós tirarmos 10%, nós teríamos 2 horas e 40 minutos para se dedicar em oração, em estudo, em busca. Mas muitas das vezes nós não fazemos isso. Muitas das vezes não, raramente fazemos isso. Porque o dia é tão corrido que às vezes nós vamos meditar no horário de almoço. Eu parei aqui um pouquinho, nem mastiga direito, já engole, já pega ali a Bíblia, lê um versículo e vai meditar. Às vezes é antes de dormir ou ao amanhecer, que é o melhor horário. Mas muitas das vezes o tempo é muito corrido e a gente não consegue dedicar esse tempo ao Senhor. E aí começa a sobrecarregar cada vez mais e mais. Porque a palavra de Deus vai dizer, vinde a mim vós que estáis cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Irmãos, fazer um trabalho sozinho é árduo, é difícil, é puxado. Mas quando você tem um grupo, quando você tem uma equipe, quando você consegue delegar funções, distribuir atividades, você consegue minimizar o seu esforço. Você consegue, de uma maneira, fazer aquela atividade sem se esforçar e sem se cansar. Porque você distribuiu a atividade, delegou funções.
Aí Jesus está falando: meu irmão, para de carregar esse fardo sozinho. Eu estou aqui para dividir ele contigo. Esse jugo, ele é pesado, mas o meu fardo é leve. Esse jugo a qual você está levando para a sua vida, ele é pesado, mas o meu fardo é leve. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus está nos ensinando que nós temos em quem confiar, em quem depositar a nossa confiança. Jesus está nos mostrando que na hora da aflição, que na hora do nosso desespero, que na hora a qual nós não temos a quem recorrer, nós podemos dobrar o joelho, ligar o Wi-Fi celestial e falar: Senhor, estou aqui, estou precisando de Ti. Mas deixa eu te falar uma coisa, não é porque Jesus está disponível que você vai usar Ele como bombeiro. Porque a gente só se lembra do bombeiro quando vê fogo. E Jesus não quer ser tratado como um bombeiro. Jesus quer ser tratado da maneira a qual Ele começa nos ensinando e explicando. Quem conhece o Pai, conhece o Filho. Jesus está nos falando, nos mostrando que Ele quer intimidade. Que Ele quer, pastor Edilson, andar lado a lado todos os dias. Que Ele quer na premissa, ao nosso amanhecer, falar: bom dia, Jesus. Bom dia, Espírito Santo. Conduza o meu dia. E tome por mim as nossas decisões. Jesus quer esse nível de intimidade. Aí muitas das vezes a gente só quer saber de Jesus quando o pneu do carro fura, quando o carro não liga, quando o cliente desmarca, quando não tem ninguém para fazer o serviço. Aí, meu Deus do céu, aí nessas horas a gente se lembra de Deus. Porque tratamos Jesus, Deus, como bombeiro. Chamamos muitas das vezes para apagar fogo, mas Ele está falando: trazei sobre mim o vosso fardo, depositai sobre mim a vossa confiança. É isso que o Espírito Santo quer para a nossa vida, uma vida de intimidade. O jugo era um instrumento que era usado na colheita, no arado da terra. É um instrumento de madeira pesado, que era colocado sobre um ou mais bois, para puxar o carro de arado. Então é um instrumento que, ao o boi puxar, trabalhar, machucava as suas costas, pesava, causava marcas. Ontem eu tive uma experiência diferente. Eu já fui muitas vezes pregar na madrugada, mas a de ontem foi diferente. Porque lá naquela Cracolândia que tem ali atrás da Santa Casa, assim que nós chegamos lá, começamos a conversar ali com alguns moradores de rua, pregamos uma palavra, fizemos uma oração. Quando começamos a distribuir o alimento, chegou um jovem e ficou ali arrodeando, e a gente viu que aquele jovem era diferente dos outros. Ele estava um pouco sedento. E aí a gente ficou observando, aí eu encostei nele, conversei, perguntei o nome dele era Tiago. E aí, Tiago, quando é que tu vai tomar a decisão certa da tua vida? Tu está bem? Aí ele: não estou bem não. Não posso mentir. Aí eu: nem deve. Porque é notório que você não está bem, meu filho. Viver uma vida dessa, não há ninguém aqui que esteja bem. E começamos a conversar. Aí ele falou: irmão, como é que eu faço para me tratar? Como é que eu faço para sair daqui? Aí eu chamei o pastor Márcio, que é o que estava lá à frente do projeto. Pastor Márcio, tira essa dúvida dele aqui. O pastor Márcio já começou a conversar com ele. Eu já fui para outro grupo. Quando a fé o pastor Márcio falei: Yuri, ele vai para casa. Ele quer ir para casa. E aí na segunda-feira a gente vai dar um jeito de levar ele para casa de recuperação. Aí eu: glória a Deus. Só que depois do evangelismo a gente tem que deixar ele em casa. Aí eu: glória a Deus. Onde é que ele mora? Lá na Jurema, na Calcaia. Aí eu: amém, vamos. E aí a gente colocou ele dentro do meu carro. Terminamos ali no Oitão Preto, foi para a Praça do Ferreira. Chegou na Praça do Ferreira, ele olhou e viu aquela multidão. Aí ele: irmão, eu tenho que descer, é? Aí eu: irmão, a gente vai descer, vai continuar o projeto, continuar o trabalho. No final da noite eu vou lhe deixar na sua casa. Aí ele: não, porque eu não queria descer, não. Aí eu: amém, filho. Pois fique aí dentro do carro. Você quer que eu fique aqui com você? Aí ele: rapaz, eu queria, porque se eles me verem, eles vão falar no meu ouvido que eu não consigo, que é ilusão, que é perca de tempo. Eu vou acabar saindo daqui do carro e eu não vou mais querer ir com vocês. Então começou uma guerra espiritual,
A partir do momento que ele decidiu mudar de vida, começou uma guerra espiritual. Começou uma guerra a qual a gente não consegue enxergar com os olhos humanos, mas pelos olhos da fé, eu via que tinha muitos demônios ali oprimindo a vida daquele jovem. Ele estava há 4 dias sem dormir, só consumindo droga. E aí, quando ele estava dentro do meu carro, eu falei com o pastor Márcio, eu vou ficar aqui com ele. Vocês ficam aí fora, eu vou ficar aqui com ele, conversando. Quando a gente terminar o sopão, a gente vai fazer o que a gente combinou. Amém. Fiquei conversando com ele, conversando. Aí o Senhor me deu sabedoria. Porque eu falei para ele, Tiago, olha lá para fora. Quando ele olhou, Francisco, eu falei, Tiago, não olha com a ótica de um dependente químico. Tenta sair um pouco da tua ótica de dependente químico. Olha com a ótica que eu estou vendo. Olha com a ótica que um cidadão vê, que uma pessoa limpa vê. Aí ele, como assim, Yuri? Aí eu, Tiago, olha lá fora, Tiago. São 2 horas da manhã. Aquela mulher está grávida, aquele ali está com uma criança. Eu acho que aquela criança não tem nem 3 anos de idade. Eles estão usando droga no meio da rua, passando a noite em claro, vivendo uma vida de prisão. Tiago, olha lá para fora, Tiago. Aqui dentro tu está protegido, olha lá fora, tu era mais um daqueles ali. E aí ele começou a abrir os olhos dele e ver, rapaz, é feio, né, a situação. Tiago, mas eu vou te falar uma coisa. O Jesus que mandou nós aqui, o Deus que mandou nós aqui, Ele está te dando hoje poder. Qual é o poder? O poder da escolha. Se tu quiser mudar a tua vida, confessar a Ele, entregar o teu caminho a Ele, a tua vida a Ele, Ele vai mudar o quadro, Tiago. Tu não volta mais para aquela rua nem se tu quiser. Porque se tu entregar o teu caminho ao Senhor, a palavra de Deus vai dizer, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas Ele fará. E o Senhor tem projeto para a tua vida, Tiago. Comecei a falar para ele, comecei a mostrar para ele, e foi a madrugada todinha dessa maneira, mostrando, falando. Mas naquele momento, quando nós estávamos dentro do carro e olhamos aquela situação, com uma visão panorâmica, é muito sofrimento. Existem pessoas que precisam que você, que eu, que nós viemos se despertar. Se despertar para quê? Para não deixar passar uma oportunidade, assim como o pastor Dandan falou. Me chamou para louvar, eu louvo. Se tivesse chamado para passar com a salva, passava também. Se tivesse chamado para ir para a portaria, iria também. Não podemos deixar passar nenhuma oportunidade de fazer o ID do Senhor. Ah, evangelista Yuri, mas você foi para o evangelismo na madrugada, mas não veio para o evangelismo na igreja. Não posso estar em tudo, eu acabei de falar sobre o tempo. Se eu pudesse, eu estaria. Eu gostaria de estar, eu tenho prazer em estar na obra. Assim como eu sei que todos nós temos. Mas muitas das vezes o nosso tempo ele nos sufoca, que não deixa nós fazer. Mas quando você tem a oportunidade de fazer, faça. Quando você tiver a oportunidade de fazer, faça. Divida esse fardo. Porque existem pessoas que estão sobrecarregadas. Existem pessoas que acordam todos os dias pensando, Senhor, eu não aguento mais, eu quero tirar minha vida para ver se resolve. Só que não resolve, nós sabemos que é o começo de uma eternidade de sofrimento. Não é solução. Até porque o nosso Deus nos enviou para pregar vida, para pregar libertação, para pregar cura, para falar que o poder dele é imutável. Curava na antiguidade, cura hoje, liberta hoje. Só precisa que nós falamos do amor de Cristo. Porque o jugo do mundo é um jugo pesado. O jugo que o mundo oferece é um jugo pesado. Porque a pessoa fala que não consegue parar de usar droga, e eu já conversei com muito dependente químico, já tive muitas experiências, a pessoa fala para mim, não consigo. Eu fico olhando assim, meu irmão, cria vergonha na cara. Tu consegue, olha o teu tamanho. E ela não faz acepção de pessoa. Quando nós começamos a conversar, nós vemos médicos, eletricistas, pessoas que têm profissão, pessoas que pegam um carro, desmontam e montam como se estivesse desmontando um brinquedo. Pessoas que estão jogando a sua vida na sarjeta, na lama, e dizem que não tem força. Mas há uma igreja que está de joelho, há uma igreja que ainda continua perseverando, há uma igreja que acredita na mudança, há uma igreja que não vai se acomodar com a situação de lá fora. Porque a igreja, ela é espiritual, mas a igreja ela tem um grande papel no social. Se a igreja não entender isso, que ela tem
por obrigação de mudar o reflexo na sua comunidade, ao seu redor, a igreja não entendeu o seu papel na terra. Porque Jesus, quando pregava, ele era muito criticado, porque ele andava com prostituta, ele andava com cobrador de impostos, ele andava com ladrões, e as pessoas ficavam julgando: Jesus, como é que pode tu dizer que é o Filho de Deus? Tu não sabe quem é essa mulher que está lavando, que está perto de ti, lavando teus pés, lavando a tua cabeça? As pessoas se incomodavam: como é que pode ele vai entrar na casa de Zaqueu? As pessoas se incomodavam, mas era esse tipo de pessoa que Jesus queria estar. Porque ele veio para os doentes, ele não veio para os sãos. E a igreja não pode esquecer os princípios ensinados pelo nosso Deus. A igreja não pode esquecer que a igreja primitiva começou quando um homem, o Filho de Deus encarnado, desceu na terra e ensinou que amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo, é maior do que todos os mandamentos. E cadê o amor da igreja? E cadê o nosso amor? Quando muitas das vezes nós deixamos vidas perecer. Mas, evangelista, eu não conheço nenhum drogado. Mas você conhece alguém que tem depressão. No mínimo você conhece 5 pessoas que têm ansiedade, porque a doença do século 21 é a ansiedade. E eu vou lhe falar, se tem celular, corre um grande risco de ter ansiedade. Por quê? Porque muitas das vezes a gente está lá, folheando, passando o dia todinho, com o dedinho para cima, o dedo até já está no automático. E aí vê, eita, olha ali, em Paris. Aí vê, fica olhando, rapaz, no restaurante de novo. Rapaz, a vida de todo mundo é boa, só a minha que não presta. E aí o inimigo começa na cabeça, realmente só a tua que não presta. Todo mundo está postando aí, ó, que está viajando, roupa nova, carro novo, está crescendo. Não, filho, isso aqui é ilusão. Isso aqui é ilusão. No dia que come lagosta, posta. No dia que come ovo, nem entra, nem fica online. Isso aqui é ilusão, não vai nisso aqui não. E aí causa ansiedade, causa depressão, porque as pessoas se vitimizam. As pessoas ficam se vitimizando. Eu não posso, eu sou um coitadinho. Então, se você não conhece um dependente químico, um alcoólatra, mas você conhece alguém que acha que não pode, que nunca vai ser ninguém na vida. Mas existe Jesus, que nesse mesmo capítulo, ele, antes de começar essa mensagem, ele fala de João Batista, que estava no deserto, pregando, anunciando a vinda do Filho de Deus. E ele ainda fala mais. Vieram fazer o que no deserto? Ver uma cana sacudida? Ver um rei com roupas bonitas? Não, vieram por causa de um profeta. Porque não importa, Abraão. O povo sempre vai ter a sede de Jesus, a sede de Deus. Muitas das vezes nós não sabemos que sede é essa, a garganta está seca. Não, mas eu acabei de beber água, continua seca. Aí Jesus vai dizer que Ele é a água da vida. E que quem beber dele jamais tornará a ter sede. Muitas das vezes acabamos de comer e continuamos com fome, porque se alimentamos do físico, mas não lemos a Bíblia. E ele vai dizer: eu sou o pão da vida. A palavra de Deus, ela é inerrante. Ela não erra nunca. Mas Jesus está dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado. Ah, mas eu estou cansado, eu estou fraco. Aí Jesus vai dizer: é na tua fraqueza que eu me faço forte. Ah, mas eu estou pensando em desistir. Se eu tivesse desistido na cruz, vocês não estariam nenhum aí sentado. Se eu tivesse desistido da cruz, nenhum de vocês talvez tivesse se conhecido, porque todos vocês estavam condenados. Ah, mas quando eu aceitei Jesus, eu senti um alívio tão grande na minha alma. Eu senti uma alegria tão grande, mas depois vieram as lutas. Jesus vai dizer na palavra: no mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vós também vencereis. Então tudo é na palavra, pela palavra. A palavra é que salva, é que liberta, é que cura, é que nos mantém de pé, é o nosso alicerce. Muitas das vezes as pessoas falam: meu irmão, eu não consigo mais ir para aquela igreja, porque eu era muito assim com a regente, com o irmão da portaria, com o pregador, e de repente puxaram o meu tapete.
Aí nós vamos para a palavra. Bem feito. E está escrito isso na palavra? Não. Está escrito que nós devemos ser alicerçados na rocha e não em tapete. Se a tua casa está alicerçada em tapete, tem que cair mesmo. Se está alicerçado na areia, a consequência é cair mesmo. Mas alicerça ela na palavra e eu quero ver se ela cai. Porque a palavra de Deus vai dizer que ela não cai se ela estiver alicerçada sobre a rocha. Só sofre quem quer, igreja. Você sabia que o sofrimento é opcional? O sofrimento é opcional. Só sofre se quiser. Você tem um poder, você tem um livre-arbítrio. Todos os dias, quando nós acordamos, nós temos a opção de voltar a dormir, ficar deitado, ou de se levantar e ir para a labuta. Eu não tenho essa opção. Tem. Eu quero ver se teu patrão vai lá te buscar pela orelha. Se vai te derrubar da cama. Não, você tem essa opção. Embora você pode até perder o seu emprego. Mas naquele momento você tem essa opção. E por que nós vamos? Porque nós temos uma visão de crescimento. Queremos algo maior. Queremos não deixar faltar nada na nossa casa. Queremos mudar a nossa realidade. Então, em cima da nossa responsabilidade, nós se levantamos e vamos, mas porque nós escolhemos esse estilo de vida. Tudo é escolha, igreja. Tudo é escolha. A partir do momento que nós, como igreja, como ser humano, como falhos, pecadores que somos, reconhecermos que sem Cristo nós não podemos e não conseguimos fazer nada, é o momento em que Ele começa a agir. É o momento em que Jesus fala, faltava isso. Faltava só você admitir que você precisa de mim. E aí eu fico a me perguntar, nós vamos carregar esse fardo até quando? Carregar esse jugo até quando? Se você pecou, se arrependa. Não há pecado que Ele não perdoe. Se você errou, se arrependa e não erre mais. A palavra de Deus, ela é confronto. Ele ensinava, ele pregava, ele dava alimento, mas ele falava, vai e não peques mais. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas se você for olhar a biografia de Davi, Davi é envolvido em assassinato. Muitos assassinatos, homem de guerra, tinha a mão suja de sangue. Davi era adúltero. Davi teve várias mulheres. E como é que Davi era segundo o coração de Deus? Homem segundo o coração de Deus. Porque Davi, quando reconhecia o seu pecado, eu não vejo a Bíblia falar de novo daquele mesmo pecado. Porque arrependimento é isso, pastor. Arrependimento é diferente de remorso. Arrependimento é você falar, rapaz, eu errei, eu vacilei, mas eu não faço mais isso. Eu não quero mais fazer isso. Então você escolhe não errar mais. E o Senhor vai te dar força para que você não erre mais. Mas é o Senhor que conduz. É o Senhor que te dá força. É o Senhor que fala, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Evangelista Yuri, essa mensagem é para um culto campal, essa mensagem é lá para fora. Não, essa mensagem é para os dias de hoje. Essa mensagem é para a igreja se acordar, despertar. Essa mensagem é para a igreja não achar que é super-homem, não achar que são mulheres maravilha, não achar que tem poderes. Porque a própria palavra vai dizer, aquele que está de pé, cuide para que não caia. E vai deixar para pedir socorro só no final? Vai deixar para pedir socorro só no final, quando já estiver beirando a morte? Mas a palavra de Deus vai dizer, vinde a mim. O próprio Jesus está dizendo, vinde a mim, porque sou manso, sou humilde de coração. As lutas cansam, o dia a dia cansa. Mas nós somos uma igreja que estamos ansiosos, esperando a volta de Jesus, esperando a volta do nosso Deus, esperando a volta do nosso Cristo. Nós somos uma igreja que estamos aguardando.
Mas temos que pregar. Enquanto Ele não volta, temos que pregar. Enquanto Ele não volta, temos que louvar. Enquanto Ele não volta, temos que continuar falando que Jesus salva, cura, batiza, liberta. Enquanto Ele não volta, nós temos que continuar falando do seu amor. Enquanto Ele não volta, nós temos que continuar, porque desistir, parar não é uma opção. Nós somos um milagre, igreja. Cada um aqui é um milagre. Cada um aqui poderia ter um percurso na sua vida totalmente diferente. Se tivesse continuado, talvez nem tivesse mais vida, talvez nem tivesse mais entre nós. Se tivesse continuado com as velhas práticas. E se esse amor, se esse Cristo te alcançou, me alcançou, Ele pode alcançar muito mais através da minha vida e da tua vida. Ele pode alcançar muito mais através das nossas vidas, através do nosso testemunho, através das nossas mensagens, através do nosso louvor, através da nossa oração. Ele ainda trabalha, Ele ainda está vivo, Ele ainda continua trabalhando. Só que Ele precisa que a igreja se desperte. Porque quantas pessoas estão precisando, necessitando de um abraço, de uma palavra amiga, necessitando que você fale que ela é especial, que ele é especial, que ele precisa reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque naquele grande dia abrirá um livro, o livro da vida. E só entra para desfrutar a eternidade nas mansões celestiais quem estiver com o nome escrito no livro da vida. No livro da vida. Quem aqui tem o nome escrito no livro da vida? Oh, glória! Então é necessário que o nosso nome esteja escrito no livro da vida para a gente desfrutar a eternidade. E esse negócio de nome é um negócio bem interessante. Porque a palavra de Deus vai dizer, a Ele foi lhe dado o nome que está acima de todos os nomes. E esse nome tem poder no céu, na terra e debaixo da terra. Esse nome é conhecido. É por Ele que nós pregamos. É por Ele que nós defendemos a causa do Evangelho. E é esse mesmo homem, com esse mesmo nome, que fala nessa noite, que nós devemos continuar pregando. Que nós devemos continuar, mas eu estou cansado. Está cansado? Eu divido o fardo com você, eu renovo as suas forças, mas você vai voltar a pregar. Você vai voltar a buscar. Você vai voltar a meditar. Você vai voltar a ter o seu devocional com Deus, todas as manhãs. Porque pelo nome de Jesus nós podemos todas as coisas. Mesmo a igreja estando passando, quando eu falo a igreja, eu não estou falando de templo, eu estou falando eu, você, o corpo de Cristo. Mesmo por muitas vezes nós passamos por dificuldade, passando por tribulações, mas nós temos que entender que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Nós temos que entender que o Senhor está no controle de tudo. Porque a Ele foi lhe dado um nome que está acima de todos os nomes. E é por esse nome que qual nós continuamos. É por essa causa a qual nós continuamos. É Ele que nos mantém de pé. É Ele que nos faz sair todos os dias. Mas sair igual Moisés. Nós saímos para o trabalho, Moisés ia para a batalha. Mas nós devemos usar a mesma oração, e eu falo a mesma oração. Senhor, se o Senhor não for comigo, não me permita nem ir. Fura o pneu do carro, bate o motor do carro. Faz com que os ajudantes faltem. Mas se o Senhor não for comigo, não me permita ir. Porque nós sabemos que deserto toda a igreja vai passar. Sabemos que provações todos nós vamos passar. Agora há um porém e uma diferença.
Passar por deserto sozinho, no sol escaldante, é mais doloroso. Agora passar com o nosso Deus, cuidando de nós, lá no deserto, quando Israel estava peregrinando, de dia tinha uma nuvem, e essa nuvem não deixava que o sol molestasse a pele dos hebreus. A nuvem cobria todo o deserto, toda aquela região a qual o povo de Deus se encontrava. E o sol não atingia, porque o Senhor é provisão, é segurança. À noite, a temperatura caía muito, porque no deserto faz muito calor durante o dia, mas à noite faz um frio. E de noite ele mandava uma coluna de fogo. E nessa coluna de fogo, além de aquecer o acampamento, ainda espantava as serpentes, os escorpiões, os animais peçonhentos, para que eles não viessem chegar no acampamento, no arraial. Aí um Deus desse que tem todo o cuidado com nós, tem todo um cuidado com a sua igreja, cuida nos mínimos detalhes, não deixa faltar nada. A minha esposa fica doidinha comigo, porque ela fala, nós trabalhamos junto e temos a conta da empresa, e ela que administra a conta da empresa. Então todo o dinheiro que cai, ela sabe primeiro do que eu. Quando o dinheiro cai na conta, cai algum boleto, algum pagamento, e ela já joga para a conta da empresa, que a gente só faz o fechamento uma vez por mês. Então a gente só mexe uma vez por mês. Só que nós temos a nossa conta pessoal. E aí mês passado a gente teve um probleminha no carro e teve uma situação com a minha sogra. Então a nossa conta pessoal a gente zerou. Zerou total. Aí ali agora, aí eu, dá glória. Vai fazer o quê? Ela, eita, dá glória. Só confia. Só confia, filha, só confia. Não tem segredo não, só confia. Ela, amém, vamos orar. Aí quando foi um dia ela, ei, eu vou almoçar o quê aqui com as crianças? Aí eu vou deixar o meu cartão aqui contigo. Aí ela, e tu tem dinheiro? Aí eu, não, mas eu vou deixar o cartão contigo. Aí ela, tá certo. Quando é 9 horas, caiu um pagamento de uma pessoa que estava me devendo há 3 meses. Aí eu mandei um WhatsApp para ela. Ei, já tem dinheiro na conta. Vai lá comprar as coisas lá do almoço. E tendo dinheiro na conta da empresa, mas ela não mexe. Ainda bem que ela que administra, porque se fosse eu, meu amigo, eu vou ficar com fome tendo dinheiro na conta, fico nada. Mas a mulher nessa área é mais sábia. E aí ela vai e faz o almoço, um almoço gostoso. Não sei porque eu não almocei em casa, mas jantei. E aí o cartão ela ficou usando. Quando foi dia ela foi passar, estava bloqueado. Ela gastou o dinheiro todinho que o rapaz tinha me pagado. Aí quando foi, no outro dia ela, agora como é que a gente vai fazer? Porque essa semana a gente vai atender só os clientes fixos. Quando é semana de atender os clientes fixos, os clientes de contrato, o dinheiro só vai cair um mês depois. Quando é cliente pontual, terminou, pagou. Mas é mesmo que nada, porque ela não deixa a gente gastar. Aí eu, rapaz, fica aí com o cartão. Vai dar certo. Quando foi depois, caiu de novo. E aí ela foi lá, Deus proveu, e ela fez. Aí quando foi de noite, nós estávamos indo para a faculdade, aí ela, ei, me diz uma coisa, de onde é que sai esse dinheiro da tua conta? Aí eu, da onde sai é contigo, agora da onde vem, meu filho, é só o papai do céu que sabe. Quando foi ontem, caiu de novo. E eu disse, filha, tá aí, filha. Isso é a prova que nosso Deus não deixa faltar. Isso é a prova que nosso Deus tem cuidado de nós.
Isso é a prova de que quando nós depositamos a nossa fé e a nossa confiança no Senhor, dividimos o nosso fardo com Ele, Ele torna o nosso fardo leve, gostoso de caminhar, gostoso de trazer, gostoso de levar, porque nós estamos com Jesus. É Ele que nos sustenta, é Ele que não deixa faltar nada. E não falta, igreja, não falta. Graças a Deus. Nós passamos por dificuldades, passamos por luta, mas nós sabemos que a vitória é certa, porque nós estamos com o general de guerra e Ele está conosco. A vitória é certa porque nós andamos com aquele que sempre vai suprir todas as nossas necessidades. Nós andamos com aquele que tem promessa na nossa vida. Quem aqui tem promessa na vida? Vindo da parte de Deus? Pois deixa eu te falar uma verdade. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E eu ainda digo mais, se você tem um fardo, é pesado nessa noite, traga o seu fardo, traga as vossas ansiedades e depositai no Senhor. Porque Ele tem alívio para a tua alma. Ele tem alívio para a tua alma. Glória a Deus, eu quero encerrar aqui deixando... Vamos louvar? Aleluia, Jesus. Mas eu quero que a igreja entenda que nós devemos depositar nossa confiança no Senhor. No Senhor, somente no Senhor. Porque Ele não deixa faltar nunca.